E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o ESPN FC, falando aí as últimas novidades do nosso Verdão, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Palmeiras começa a falar do Palmeiras pelo Felipe Anderson. Rumores saíram por aí de que o Felipe Anderson estaria descontente com a sua situação do Palmeiras, jogando pouco e tal. Lembrando que ele também voltou de lesão há pouco tempo, né? E de que estaria pensando já em deixar o clube, chegou como uma contratação de bastante impacto. A assessoria do atleta já desmentiu isso. Olha aqui, vou até ler a nota oficial divulgada no meio da tarde. Se trata de um conteúdo sem credibilidade e compromisso com a verdade. Reforçamos que qualquer assunto envolvendo o jogador deve ser checado com ele ou seu staff. Ele está escrito chegado, mas deve ser checado, né? É checado mesmo. Checagem. É para tanto, Oswaldo Pascoal, você acha que já chegamos nesse ponto, nesse estágio, nesse nível do Felipe Anderson o nome do Felipe Anderson ser colocado fora da Sociedade Esportiva Palmeiras? A gente fica desse momento assim que tem intervalo de um jogo para outro muito longo, com a deficiência que o Palmeiras apresentou na partida contra o Corinthians. Tudo acaba remetendo eu sou de outra geração, né? Eu prefiro ligar para a pessoa para perguntar. Eu ainda sou eu ligo para a pessoa e pergunto, mando mensagem e pergunto. Eu não gosto de tomar a iniciativa de dar notícia sem eu saber. Hoje, eu li que o goleiro do Palmeiras também está saindo do Palmeiras. O Everton? O Everton está saindo do Palmeiras. Que o Felipe Anderson está descontente no Palmeiras. O Felipe Anderson deve estar descontente mesmo, porque não tem jogado nada. Ele tem jogado mal quando ele entra. Ele deve estar descontente com ele mesmo. Ele não produziu no Palmeiras o que a gente esperava que ele pudesse produzir, como ele jogava no futebol italiano. Quando você tem uma expectativa de ver um jogador que tem a qualidade que ele tinha. Poxa, na Lazio ele gastava a bola, eu estou errado, Jean? Não, tá você vê todo o jogo do campeonato italiano. Eu vejo menos que você. Mas ele gastava a bola todo o jogo. Jogando aberto pela esquerda, jogando aberto pela direita. Onde mandava jogar, por dentro. Onde mandava jogar, ele jogava. No Palmeiras ele não reproduziu esse mesmo futebol. Mas aí eu tenho um entendimento. Porque ele chegou sem ter a mesma forma física dos outros. E aí ele tem que se enquadrar no trabalho físico para poder recuperar. Teve uma lesão. Se esperava que ele pudesse voltar nessa temporada, bem, não conseguiu ainda voltar bem. Teve? Pubis. No Pubis. E agora a recuperação dele está perfeita e ele não está conseguindo jogar ainda no mesmo nível que a gente imagina. É só isso. Aqui tem o gramado lá, viu, Pascoal? Como é que é? É aquele gramado Lá lá. vamos nós com o gramado. Não, Pubis. Não, eu acho engraçado. Posso fazer uma coisa? Os caras não gostam de jogar no gramado artificial. Mas quando vão jogar no showball, outras coisas, depois de parar... Eles jogam no showball, eles param de jogar. Aí eles param de jogar, eles vão jogar no gramado artificial. Lógico. Eu também tenho coisa que eu não consigo entender, entendeu? É ruim, mas é bom. Djalma fez 4 ontem. Então, é ruim, mas e é de bom. fitinha do mês. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Então eu tenho dificuldade de entendimento. Acho até que não é bom, mas é até engraçado. Tava vendo, cara, o Messi e o... Lá no Olímpico de Roma, o pubis dele, ó. O Messi e o Suárez estão jogando no gramado artificial o tempo todo, né? Toda hora, às vezes são 7 campos ali. Mas, enfim, o Messi, o último jogo dele que se lesionou foi no gramado artificial. Eu não vou entrar na questão do gramado, mas acho que assim, cara, é uma loucura que se cogite a saída do Felipe Anderson pelos contextos em que ele jogou no futebol brasileiro. Porque, primeiro, ele não chega no começo da temporada. Ele chega depois de uma temporada em que ele atuou todos os jogos no campeonato italiano, praticamente. Acho que foi o cara com a maior minutagem entre os jogadores da Lazio na temporada anterior. Tanto que o Palmeiras até atrasa um pouquinho o começo de temporada dele, que poderia ser antes, mas não, precisa dar uns dias, precisa dar umas férias para ele, porque senão vai ser complicado. Começa num meio para final de temporada a jogar no Brasil e muita gente já esperando que o cara fizesse toda a diferença do mundo. Acho que era normal que ele não rendesse na temporada passada o que ele pode render.
Acho que era normal. E acho até que ele teve bons momentos, lampejos ali. O problema aí é a expectativa. A expectativa de que o cara chegasse e se tornasse o bola de ouro do Campeonato Brasileiro. Não ia ser isso. Então, eu acho que ele vem, não jogou realmente nem perto do que se imaginava, mas chegou no meio para a final de temporada, com o time já montado e tudo mais. E nessa temporada, teve a questão da lesão. Porque a lesão não foi na temporada passada. A lesão foi na pré-temporada, antes de começar a jogar, inclusive. Então, assim, não foi nem no Allianz que ele se machucou, para a questão do gramado artificial e tudo mais. Ele se machuca antes de começar a jogar, antes da temporada começar, e aí está entrando aos poucos. Então, assim, claro que a insatisfação dele pode até existir. Eu, assim, nota oficial é nota oficial, a gente respeita, a gente publica e tudo mais. Eu confesso que eu nem sei onde saiu a notícia da tal da insatisfação, então não vou questionar a notícia que foi dada, porque eu não sei. E muitas vezes notas oficiais desmentem verdades, a gente já viu isso acontecer muito no jornalismo, você mesmo já foi, vamos dizer, vítima disso em alguns casos. Então não vou dizer, a nota está plena. Agora, ele pode estar insatisfeito? Pode estar irritado com a reação de parte da torcida em relação a ele, porque já existe aquele burburinho na hora que o cara pega na bola e tudo mais. Isso pode incomodar um cara que está acostumado, né, com uma outra cultura. Jogou na Itália, jogou na Inglaterra, onde os torcedores, em geral, para pegar no pé, precisa de muita coisa. No Brasil não é assim. Então ele pode até estar incomodado. Mas do ponto de vista lógico, olhando para os contextos em que ele pôde jogar até agora, não faz sentido nenhum o Palmeiras abrir mão de um jogador dessa qualidade absurda, porque ele é muito bom. Pro Felipe entrar, alguém precisa sair, né? A gente vai pegar agora, eu queria que você analisasse um trecho da entrevista coletiva do Abel depois da derrota no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, onde ele dá uma cornetadinha em dois jogadores, dois titulares do Palmeiras, e depois eu quero saber com você se de repente o Felipe poderia ocupar a vaga de um deles. Fala, Abel! Não achei que o Veiga tivesse criativo e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos. Precisamos que ele apareça nestes jogos. Mas, como tu disseste bem, o teu colega disse, as marcações são cerradas e eu acho que no duelo do meio campo eles foram melhores e foram melhores na eficácia. Mas ainda sobre o Estevão, como fazer para tentar tirar essa marcação tão grande, que é um jogador muito visado, e parece que o Palmeiras fica meio que o termômetro do time, né? Quando ele não consegue criar muito, né? Não, é normal o adversário querer bloquear os nossos melhores jogadores. Faz parte do jogo, ele tem que arranjar soluções e nós também, quer individuais, quer coletivas. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas. Zinho, essa criatividade que faltou, na opinião do Abel, para o Veiga e para o Estevão no primeiro jogo da final, pode vir de Felipe Anderson? Não está demonstrando isso, né? Acho que essa insatisfação aí, essa notícia que saiu, vai muito pelo Palmeiras e Corinthians. Felipe Anderson, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. É isso aí, ó. É aquele jogo que você faz um gol de pé direito e fica lembrado pro resto da sua vida. Mas é um jogo que você não vai bem, aí já começa rumores que você vai sair do clube. É difícil, é o clássico, é a rivalidade. E ele realmente não entrou bem no jogo. Tem uma jogada que ele arranca com a bola pelo lado esquerdo, chega a entrar dentro da área e não prossegue na jogada. Ele meio que breca e volta o jogo todo e acaba perdendo a bola. Aquilo gerou um burburinho da arquibancada, perdendo o jogo. Então, assim, vem aquela insatisfação de outros jogos que ele ainda não estava rendendo. Mas eu estou muito no que o Jean falou, especificamente do Felipe Anderson. Acho muito bom jogador, acho que tem muito a acrescentar. O cara está aí nessa fase de se condicionar novamente. Acho que vai ser útil. Não vejo uma saída dele agora, seria muito precoce. Ainda mais o Palmeiras, que se desfez de tantos jogadores aí. Saiu o Dudu, saiu o Rony, saiu o Zé Rafael, Gabriel Menino, saiu tanta gente. O Abel conta com ele,
Eu acho que ele tem potencial para melhorar, mas nesse momento, ser o titular na vaga de um desses dois que você falou, acredito não. Que acho que o Palmeiras sente muita falta é o Maurício. Aí sim. Porque o Maurício vinha jogando bem, vinha entrando bem, ou virou titular e fazendo gols. Esse poderia incomodar o Veiga. Inclusive, na temporada passada, incomodou. O Veiga ficou no banco nos jogos. Né? Apesar que eu sou fã do Veiga. E o jogador, ele não joga bem todos os jogos. E quando o jogador, às vezes, não é tão criativo, às vezes não é só por causa dele. Quem jogou bem no Palmeiras contra o Corinthians? Qual foi o jogador assim que a gente pega assim, esse cara... Emiliano Martínez? Isso. Não foi bem. Richard Rios, não foi bem. Piquerez, não foi bem. Marcos Rocha, não foi bem. Não foi bem assim, não jogou o que a gente sabe que pode jogar. Então, o coletivo, que é o forte do Palmeiras, o Palmeiras não é um time individual, mesmo tendo Estevão, mesmo tendo o cara que desequilibra. Mas o Palmeiras precisa do conjunto forte para que essa peça possa produzir. E o conjunto do Palmeiras não foi forte contra o Corinthians. Taticamente, o Corinthians foi melhor, foi mais competitivo, brigou mais, se fechou melhor, se posicionou melhor, estava com a corda no pescoço da desclassificação, sabia que era o jogo da vida, jogou reativamente, jogou mais retraído, buscando contra-ataque. E o Palmeiras caiu nessa armadilha e não conseguiu produzir. Acontece no jogo, acontece. Né? Numa jogada ali do Yuri Alberto, né? Muito mérito do Yuri Alberto, que o Abel diz que é numa falha do Estevão, que aí eu não concordo com o Abel. Acho que o Estevão era o único jogador que estava buscando alguma solução no jogo. E nessa jogada tinha muita marcação, ele insistiu na jogada individual, perde a bola, mas tem muita coisa que acontece depois. Inclusive o Richard Rios, que poderia ter tirado a bola tranquilamente, quis tirar de letra. Ele com o Mike se enrolaram, a bola sobrou para o Memphis, que enfiou para o Yuri Alberto, que faz o gol, que a gente está vendo aí. Então não é só o Estevão. Acho que algumas situações o Abel pode guardar para falar mais no vestiário com os jogadores. Não precisava usar isso na coletiva. E ainda mais porque o time vai ficar muito tempo treinando, visando a grande decisão que está em aberto. O Corinthians tem uma vantagem, joga pelo empate, mas não está decidido. Tem o caso do goleiro do Palmeiras, também foi citado nessa semana, de que ele... Era defensável. Eu acho defensável essa bola. Para ele, para um goleiro do nível dele, é uma bola defensável. Mas aí você tem que acrescentar outros ingredientes e tal. Eu acho... Também a primeira bola que foi no gol do cara, né? Eu acho que é uma bola defensável, mas eu não... Mas não a primeira bola que vai no gol do cara é difícil. Mas se você computar também, ele já pegou uma dezena de outras bolas impossíveis para o Palmeiras. Mas nessa, a bola acabou entrando. Perdeu o primeiro jogo, é a pressão de ter perdido. E para quem perdeu? Não é só perder o jogo, é para quem perdeu. E como perdeu, né? Porque o Palmeiras não brilhou. O Corinthians entrou com uma proposta e o Palmeiras não conseguiu brilhar. Né? Nem o Vitor Roque conseguiu jogar o que se esperava dele. Mas eu acho muito cedo você cobrar do Vitor Roque. Segundo jogo. Quando eu acho muito... Não, mas já tinha gente enchendo o saco do Vitor Roque no final de semana. Segundo jogo, cara. Mas é claro, se você passar lá... Aí vai ser difícil alguém dar certo. Se você passar lá na turma do amendoim, dos caras que eu conheço ali, eu conheço todos eles da turma do amendoim. Não, o Richard Rios, os caras estavam tratando como se fosse um qualquer. Não, o Richard Rios, ele falha nesse lance, e ele falhou num lance semelhante já ao longo do campeonato. E aí veio a reclamação do torcedor, que essa é uma bola para chutar na arquibancada. O torcedor pede isso. Essa é a bola de quebrar na arquibancada. Por quê? Porque é um jogo de Palmeiras e Corinthians. É um jogo de Palmeiras e Corinthians. Então, cria-se todo esse negócio. Mas vai da quinta-feira, na outra semana, até quinta-feira da outra semana, tem muita coisa para a gente falar. A culpa já foi do zagueiro, a culpa já foi do goleiro, então, a culpa já foi do... Mikael, eu acho que ele, de repente, foi alçado a uma condição no time do Palmeiras que ele ainda não fez por merecer. E ele ali, ele dá espaço para o Yuri finalizar. Por necessidade, né? O Gustavo provavelmente não tem teria condições de sido jogar. titular ontem. Eu acho que, assim, primeiro que em relação a essas insatisfações, de fato, eu acho uma insanidade e muitas vezes acho que isso é padrão no futebol brasileiro. Eu escutei ontem no domingo,
depois do jogo, já a gente fala, o Vitor Roque não é isso tudo, pelo amor de Deus. Então, eu acho que assim, obviamente, isso é um padrão no futebol brasileiro de você exigir que os jogadores em 2 semanas estejam voando, o cara acabou de chegar, não interessa da onde chegou, como chegou, em que condição está jogando, você quer que... E no caso do Palmeiras especificamente é engraçado, porque se você pegar o próprio Veiga, que agora já está sendo cornetado de novo. Vamos lembrar do Veiga, o tempo que ele leva para se tornar o Rafael Veiga com os números e as Quase marcas 3 anos. impressionantes que ele tem no Palmeiras. O Gustavo Scarpa, antes de ser eleito o melhor jogador do Brasil naquele ano. 2 anos. Zé Rafael. Então, assim, as coisas não funcionam desse jeito que muita gente gostaria que funcionasse. É claro que para o Palmeiras ficar mais fácil lidar com isso, porque tem um técnico com tudo que conquistou, com casca, que tem a capacidade de fazer as decisões dele. Você acha que quando o Abel expõe o jogador assim publicamente, ele faz de caso pensado? Eu acho que sim, porque não é a primeira vez que ele faz isso, quando ele faz uma crítica... O Abel, em geral, ele defende os caras, eu acho. E a gente... Bom, Plihal, a gente entrevistou, acho que o time do Palmeiras inteiro no Bola da Vez e vê a absoluta idolatria que esses caras tinham. Mesmo alguns que eram reservas, né? O Luan, zagueiro, você lembra disso? Ele falando que pensou e pensa hoje em se tornar treinador por conta do trabalho do Abel. Então, acho que assim, ele tem essa gestão de grupo muito forte. Pode ser, às vezes as coisas degringolam de uma hora para outra, muda tudo, pode até ser que isso venha a acontecer no Palmeiras, mas eu sinceramente não vejo como um problema hoje coisas muito pontuais, porque ao mesmo tempo que ele fala do Veiga especificamente que ele não conseguiu produzir do ponto de vista criativo, ele fala da marcação do Corinthians, ele elogiou o Veiga no jogo anterior, então eu sinceramente não consigo ver como algo nocivo por enquanto. Claro que pode se tornar, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado. Mas acho que, como ele sabe que tem um crédito, e não vejo a menor possibilidade da entrada do Felipe Anderson como titular. Seja porque, vamos lembrar, o Felipe Anderson entrou aos 83 minutos do jogo. Né? Então, o Felipe Anderson entrou faltando 7 minutos para o fim da partida, mais os acréscimos, o que para mim denota, primeiro, que nem condição física ele teria para começar esse jogo. Nem para jogar meio tempo, né? Exatamente. Provavelmente nem para jogar meio tempo. E depois que, de fato, as atuações também não tem justificado você falar, vou tirar esse... O Estevão nem pensar... O problema do Palmeiras, do meu modo de ver, é claro que o Abel citou os 2 nomes, mas o problema do Palmeiras vem da temporada passada. O time queria 25, 24, 22, 23, 21, 25, 24, 23 oportunidades por jogo, mas não tem o poder de conclusão. Essa é uma reclamação que, inclusive, o Abel fazia para a diretoria. Precisava de um jogador para concluir as jogadas, né? Ele sempre pediu um definidor de jogadas. Né? O Abel não pediu um centroavante A, B ou C. Ele pedia para a diretoria do Palmeiras um definidor de jogadas. O Palmeiras contratou. Tem que ter um pouquinho de paciência. Né? Yuri Alberto que o diga. Para pegar um exemplo do cara que fez o gol da vitória. Né? Vamos lembrar do que havia em relação ao Yuri Alberto no momento em que ele chega ao Corinthians. Né? Ozinho, outra solução também sempre levantada quando o assunto é falta de criatividade no Palmeiras de repente, a alteração no posicionamento do Estevão. E aí a gente vai colocar no ar agora o mapa de calor do Estevão no Palmeiras e vai verificar mais uma vez que, claro, o amplo predomínio das jogadas da maior promessa do futebol brasileiro desde o Neymar é ali mesmo pela faixa direita de campo. Você acha que tem que ser por aí mesmo? E daqui a pouco o Estevão já vai para a Inglaterra e mudar a posição dele a essa altura do campeonato talvez não valesse a pena? Ou que, de repente, poderia ser uma alternativa testar o Estevão jogando mais centralizado? Mas o problema é quem vai jogar pela direita. O Facundo Torres? Teria até o Felipe, né? Se ele tivesse bem, né, Zinho? Mas assim, não tem a opção, não tão bem. E assim, o garoto, mesmo marcado, mesmo todo mundo sabendo qual é o gesto que ele vai fazer, ele tem sido o destaque. Eu também não achei que ele jogou mal domingo, não. O Corinthians especificamente. Se você pegar quem ainda produziu algo, quem ainda conseguiu sair de uma marcação, furar a marcação,
ter um contra um, criar alguma situação, foi ele. Entendeu? Assim, mesmo o Anguilhery lá ficando, marcando, o Romero vem ajuda, aí entra o Tales vem ajuda, aí o Martins vai ali marca, assim, todo mundo preocupado com ele, mas o garoto assim mesmo é acionado e o garoto ainda tentou, ainda buscou, tem personalidade. É porque ele não teve parcerias. O coletivo do Palmeiras não funcionou. Né? Ele não teve um diálogo. Se alguém também joga um pouquinho mais, alguém produz um pouco mais, de repente essa marcação, outra atenção teria atenção em outro atleta. Ficou fácil para o Corinthians no sentido assim, Facundo não produziu pelo lado esquerdo, como eu já falei. Né? O Veiga não estava no melhor dia dele, inspirado. Não tinha apoio dos laterais. Então, assim, ficou uma concentração de marcação e o próprio Palmeiras insistindo mais no jogo com ele. Você vê o mapa de calor aí. Vale destacar, né, as boas atuações do Anguilhery contra o Estevão. Porque, assim, acho que é importante também você olhar para a qualidade dos caras que o marcaram e a preocupação desses caras. Porque o Enzo Dias, para mim, também foi muito bem naquele jogo do São Paulo. Nos 2 jogos, né? Exato. Na fase de classificação, na fase de classificação e na semi. E na semi ele foi muito bem. E mesmo assim, eu concordo plenamente com o Zinho. Porque assim, não faz nenhum sentido discutir, acho que nem o posicionamento do Estevão, e muito menos, obviamente, a saída dele de campo, porque mesmo com todas as dificuldades que o Palmeiras, como time, vem enfrentando, ele individualmente é o cara que, se o time não faz nada, ele consegue, tira da cartola uma chance ou outra mesmo. O Paulinho é pra comer de brasileiro já? Acho que ali rodada, o que é, né, Pascoal? Acho que é 6ª, 7ª rodada. Até imaginei que pudesse ser um pouquinho antes. Acho que não. Eu tenho, assim, essas coisas que ficam no ar, porque tem muito tempo até o próximo jogo, é que o Paulinho vai ficar no banco na próxima partida, do Palmeiras contra o Corinthians, no jogo do... Teve essa notícia. Tem alguma possibilidade disso? Do que eu tenho de informação... De ser relacionado. Então, saiu uma notícia, não me lembro onde também, não quero desmerecer, que ele poderia ser relacionado para a segunda final. Eu, sinceramente... Eu acho que é uma situação muito delicada para ele jogar a segunda, entrar na segunda. Ele está em fase final de recuperação, não dá para precipitar essa recuperação. Vira uma coisa quase mística, né? De você acreditar, vamos pôr o Paulinho porque é um fato novo. Mas eu não acredito nisso, não. Agora, a questão do Estevão jogar um pouquinho mais por dentro, ele ia jogar na posição que ele jogava na base. Né? Ele com o Luiz Guilherme trocavam de posição. O Luiz Guilherme era ponta, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, e ele às vezes era o meia, às vezes eles trocavam de posição. Né? Agora, no time do Palmeiras, no time principal, sempre jogou nessa posição. Ele joga confortavelmente como um ponta de lança, mas ele é ponta de lança, ele não é meia armador. Isso, porque ele é mais agressivo. Ele é mais para jogar, assim, as pessoas precisam entender taticamente como é que jogam os jogadores, né? Ele não é um meia armador, o Rafael Veiga é meia armador. Na real, a tendência, enorme tendência, é o Abel repetir o time do primeiro jogo no segundo, né? Eu acho que sim. Se ele tivesse o Maurício... O Gomes não vai ter condição de jogar. O Zinho foi perfeito. Se ele tivesse o Maurício, até pelo que o próprio Abel fez durante a fase de grupos, que era o Veiga... podia sobrar para o Veiga. Aí sim, sobrou para o Veiga em vários jogos. E podia sobrar de novo. Podia sobrar de novo, mas assim... O Maurício até jogou de centroavante, né? Quando botou o Veiga para jogar, ele jogou de falso centroavante. O Maurício de falso centroavante e o Veiga... Mas ele não tinha o Vitor Roque naquele caso. Também não tinha. Agora, tendo o Vitor Roque, ele podia jogar... O Maurício pode jogar em 4 funções diferentes, mas depende da escolha. Mas agora não dá para jogar porque tá vendo ali na legenda aquele rapaz de barba do lado do símbolo do Flamengo? Já te deu muita alegria? Já me deu alegria. Já te deu até a Eurocopa, né? Eurocopa. Mas ele perdeu o pênalti, né? Se não me engano. Ele perdeu na eliminatória, né? Para a Copa do Mundo, não foi? Pela seleção da Itália. Ele fez... Agora eu não estou lembrando. De qualquer maneira, ele fez uma grande Euro com a seleção italiana. Foi campeão da Euro, pelo amor de Deus. É isso aí. Ainda que ele tenha perdido o pênalti... Ele deve estar vendo a gente agora porque ele está no Brasil. Ainda que ele tenha perdido o pênalti, ele jogou muita bola. Naquela Euro, ele jogou muita bola na Inglaterra. Vamos falar nesse negócio de Jorginho. Perde na Euro, sim. Só queria dizer um negócio assim. O Boto, eu queria só uma manifestação do Zinho. Disse que o Flamengo é incomparável. Que o Zinho tá rindo. Ele disse que o Flamengo é melhor do que 70% dos Eu ia brincar com você, times que jogam na Premier League. Eu segurei. Brinca, agora eu quero... Agora vai. Curioso, vai. Agora vem, Zinho.
Eu sei o que ele vai falar. Não, você ele falou... Não, o senhor ia falar... Quem deu alegria mesmo foi elezinho. Então é isso aí, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!